Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bendito seja o seu nome, Senhor. Tu és tremendo. Tu és soberano. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, aqueles que o amam. Então, se nós amamos a Deus, e a palavra de Deus tem razão de que os anjos acampam ao nosso redor, podemos dizer: tem anjos de Deus neste lugar. E o próprio Deus está aqui porque Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então tem anjos, tem Deus. Só precisa que a gente esteja aqui, né? Que às vezes o fato do corpo estar presente não significa que nós estamos, mas Deus está presente, tem anjos. Só falta a gente mesmo, então que estejamos aqui de todo o nosso coração, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor Luiz Molinari, ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Cumprimento a cada um de vocês com a paz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 26. Eu tenho um texto aqui, a qual, se nós olharmos, é um texto muito triste, muito doloroso, muito sofredor, que nos traz um ensinamento muito grande. Mateus 26, versos 36. Mateus 26, verso 36. A epígrafa diz assim: Jesus no Getsemane, ou no jardim do Getsemane, ou no jardim das oliveiras. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Interessante que esses 4 textos que eu vou ler aqui ainda seguinte, 3 textos seguintes, nos ensina algo que é prioridade na minha e na sua vida. Quando Jesus agora ele se dirige a esse lugar chamado Getsemane,
Este lugar, esse nome, Getsemane, significa lugar da prensa, ou óleo da prensa. Lugar onde tinha muitas oliveiras. Oliveira fala do fruto que é azeitona. Azeitona, quando você prensa ela, espreme ela, sai o azeite. E agora a Bíblia diz que Jesus vai nesse lugar, é chamado lugar da prensa. Por quê? Porque lá ele ia ser expulso. Lá ele ia ser maltratado. Lá ele ia ser o início dos seus maltratos para uma grande crucificação por mim e por você. Mas o que me chama a atenção aqui, que é o cerne desse ensinamento, dessa palavra dessa manhã, é o seguinte: ele diz assim: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Lucas, lá no capítulo 22, ele diz que essa distância é de um tiro de uma pedra, que simboliza mais ou menos 30 metros de distância. Ele foi à parte a orar. Mas o que me chama a atenção, que eu quero que vocês entendam, que Jesus agora está nesse jardim onde ele vai ser massacrado, aonde vai começar a tortura dele, aonde vai começar o seu grande sofrimento. Mas qual é o ensinamento que ele dá para mim e para você? Ele foi orar. Ele, sabendo que iria começar o seu maior sofrimento, ele foi orar. Ele saiu à parte e foi orar. O próprio Jesus, lá no capítulo 5, 6 e 7, que é conhecido como o Sermão da Montanha, ele nos ensina que nós não devemos ser como os hipócritas, orando para que os outros vejam ou ouçam, para assim dizer que nós somos oradores, oramos, estamos conectados com Deus. Mas ele diz que assim: entrai no teu quarto, vá para o seu secreto, fecha a porta do teu quarto e ora, e fala com teu pai, que ele te ouça. Interessante que Jesus já ensinou isso antes, para mim e para você, e agora ele, no seu momento maior, crucial, ele nos ensina que nós devemos orar. Quem aqui que nunca passou por algum tipo de sofrimento? Quem aqui que nunca passou por um momento de tristeza? Quem aqui que nunca passou por um momento de angústia? Quer ver uma coisa? Está aqui os dois irmãos, são proprietários dessa agência empresa. Fica aqui, vou botar abaixo, 3 meses sem vender um carro. E as contas chegam. O que é que vai acontecer dentro desses corações? Angústia, sofrimento, uma batalha interna, porque as contas chegam em todos os sentidos, tanto daqui quanto da família, e não tem como entrar, não está entrando, não tem como pagar. E aí o que acontece? Dá uma angústia, um sofrimento. Eu estou falando uma sutil secular. E Jesus aqui ele nos dá a maior dica e ensinamento, que ele teve um sofrimento que ninguém vai passar igual, e ele foi orar. E ele está dizendo que nos nossos momentos difíceis da nossa vida, de sofrimento, tristeza, de percalços e intempéries, ele está dizendo bem assim para mim e para você: vá para um canto, vá orar, vai buscar a face daquele que é o único que pode te dar a solução, te dar o entendimento, abrir a porta, ao fazer você suportar aquele momento difícil. Olha que interessante. Aí ele continua dizendo: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Aí essa parte aqui é interessante. Começou a entristecer-se e a angustiar muito. Olha só, a pressão começou a aumentar. Ele começou a entristecer-se e a angustiar muito, muito. Aí olha só o outro. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Você imagina a tristeza, a angústia que ele está passando. Escuta isso aqui, por gentileza. Lucas, no capítulo 22, ele diz bem assim, ele descreve essa angústia. Escuta isso, por favor. Ele descreve: e por
uma pressão que não tem como medir, grande pressão. Escuta isso, por favor. Se você escutar, eu vou parar, porque a palavra de Deus é uma coisa muito, é a principal, que é a palavra de Deus. Amém? Aí, ele estava posto em grande agonia. A palavra agonia aqui é uma pressão extrema que nenhum ser humano, muitas das vezes, não vai conseguir suportar. Olha só, eu estou no verso 44 agora no verso 44, Lucas 22. Orava mais intensamente. Naquele momento onde ele estava sofrendo a sua maior pressão, ele orava mais intensamente. Ele buscava mais a face do Pai. E aí a Bíblia vem dizendo que o suor tornou-se em grandes gotas de sangue e corria pelo seu braço até o chão. Sabe o que significa isso? Hematidrose dentro da medicina. Os vasos capilares rompem de tanta pressão que a pessoa está sentindo. Aí quando você vai ler sobre isso, sabe o que você vai encontrar na medicina? Que uma pessoa em cada 10 milhões de pessoas vai sentir este fenômeno. E o meu e o seu Jesus, ele sentiu. Mas a Bíblia diz que neste momento ele orava mais e mais. Aí voltando para lá onde está Mateus, vem dizendo no verso 39: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, colocou a cara no pó, e assim o Senhor diz: coloca a tua cara no pó para ver se ainda há misericórdia para ti. O Senhor dizia: colocou o teu rosto em terra, e orando, e dizendo: meu Pai. Ele procurou a única pessoa que poderia ajudar ele naquele momento. Mas aqui tem um aprendizado muito grande, que diz assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Passa de mim este cálice. Este cálice, o que significa este cálice? É aquele momento quando ele estaria na cruz. Naquele momento que ele estaria na cruz pregado, o Pai ia deixá-lo, ia separar dele, por causa que ele ia carregar naquele momento todo o peso do pecado da humanidade. E o Pai, ele não toca, ele não compactua onde tem pecado. Naquele momento haveria uma separação de Jesus e o Pai. E o maior sofrimento de Jesus não foi as tantas chibatadas que ele levou, a surra que ele levou com aquele instrumento azorrague. Não é ele ter os capilares dali tem estourados e saído sangue. Não é a sua grande maior tristeza que ele passou. O maior sofrimento de Jesus, quando ele diz passa esse cálice, era o momento que o Pai iria separar dele. A maior tristeza, o maior sofrimento na vida do ser humano é quando o Pai separa de um filho. É aquele que a presença de Deus agora sai de perto dele. E só tem uma forma da presença de Deus não estar conosco: é quando nós não oramos, é quando nós não temos comunhão com Ele, é quando nós não servimos Ele, é quando nós não fazemos a vontade dEle. Agora é interessante que quando ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Deus não fez a vontade dele, fez a vontade do próprio Pai. Por quê? Porque existem situações que nós temos que passar, que é necessário para o propósito de Deus ou para o propósito de nossas vidas. Existem situações que nós vamos passar, que muitas das vezes Deus não permite passarmos. Então as nossas orações, elas têm que chegar até Deus, mas não quer dizer que Deus vai nos ouvir e cumprir. Muitas das vezes Ele vai ouvir e não cumprir, porque é objetivo para as nossas vidas, é objetivo para Ele. O mais importante que eu aprendo nesta manhã é o quê? Que o nosso papel, independente das situações, é orar. Independente de qualquer coisa que estiver acontecendo, é orar. O que Jesus nos ensina nessa manhã? Orar intensamente, principalmente nos momentos difíceis.
buscar a face do Pai. Somente só vamos conseguir suportar, passar e receber o alívio se nós buscarmos a face do Pai. E só tem um que pode nos dar alívio, é o Pai, através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele passou o maior sofrimento para que hoje eu e você, através dele, do poder dele, nós possamos conseguir também passar e suportar as agruras da vida. Somente assim. E orando. Durante o dia, quando eu estou fazendo meus afazeres, meus lábios estão balançando. Às vezes eu posso pensar que eu estou pensando sozinho, eu estou orando. Eu entro no meu carro, concentrado 10 vezes eu oro. Eu ando nas ruas orando, entro em certos lugares orando, vou comprar alguma coisa, oro antes, para Deus me dar sabedoria para comprar, porque muita gente tem sabedoria para comprar. Tudo que eu vou fazer, eu oro, porque quando você ora, você passa a ter uma vida relacional com aquele que é o único que pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele é o único que fez os céus e a terra e tudo que existe. É o único que conhece tudo, sabe tudo, tem todo o poder. Então só Ele pode nos ajudar. Então Ele é a solução para que nós possamos buscar em momentos difíceis ou não difíceis numa vida de oração. Jesus, no seu maior sofrimento, Ele nos ensina a ter uma vida de oração. Ele nos ensina que independente de qualquer momento, independente de qualquer situação, nós temos que ter uma vida de oração. Eu louvo a Deus por Deus me chamar e ser convidado a estar aqui para poder orar, para poder trazer uma palavra. Eu louvo a Deus por aquele que para tudo para escutar a palavra de Deus. Por que diz o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 7? Todo aquele que escuta as minhas palavras, a palavra escutar ali é parar tudo para dar atenção agora somente à palavra de Deus, não deixar que nada o atrapalhe. E agora, parei tudo e dei atenção à palavra. Aí ele diz: os que praticam agora a palavra, a esses eu vou assemelhar como homens e mulheres prudentes, que edificou a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua empresa, os seus negócios na rocha. Mas se não para dar ouvido, isso aqui que é a palavra, está construindo aonde? Na areia. A qualquer momento pode cair. E quando cair, aí Jesus tem uma resposta. Você não para para me dar ouvido? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que Deus possa ter misericórdia de nós. E Jesus está vindo aí. E que você seja achado no meio deles. Para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero glorificar o Teu nome nesta manhã, Senhor. Eu quero exaltar o Teu nome porque Senhor, o Senhor nos chama para fazer a Tua vontade. O Senhor nos desperta de manhã, nós vamos para o joelho, nós buscamos a Ti, Senhor, uma palavra para aquele local que nós vamos ministrar. E quando nós vamos lá, nós vamos fazer a Tua vontade. Estou aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Estou aqui para orar, Pai, e para ministrar a palavra, porque o Senhor é bom, não só para comigo, mas para com todos neste lugar. Vai chegar aquele dia que a palavra vai cessar, vai chegar aquele dia que as orações vão cessar, vai chegar aquele dia que muitos vão procurar a palavra, mas não vão mais achar. Muitos vão procurar uma igreja, mas não vai mais achar. Muitos vão procurar uma oração, ou até mesmo orar, mas não vai ter mais como. Senhor, a porta da graça ainda está aberta. Ainda é momento que nós venhamos nos render, nos humilharmos e buscar ao Senhor enquanto é tempo. Porque a Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto ainda se pode achar.
Se quando a palavra vem dizendo, se quando ainda se pode achar, é porque vai chegar um tempo que não vai achar mais. Vai chegar um tempo que milhares de pessoas vão buscar, mas não vão achar mais, porque a porta fechou. A porta da água, a porta da graça, ela fechou. Aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. A chave está na mão dele. E vai chegar aquele grande dia que ele vai fechar a porta. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a nossa oração, a nossa ministração não caia por terra, sem encontrar um coração que queira esta verdade absoluta. A minha oração, Senhor, é que o céu desça e que ache no meio das multidões aqueles que se rendem e verdadeiramente querem o melhor, que é o maná escondido. Senhor, eu te louvo por esta manhã, eu te louvo por estarmos aqui, eu te louvo, meu Pai, por esta palavra, eu te louvo, Deus, pelo sofrimento que teu Filho pagou por nós, e resgate as nossas vidas, para que hoje pudéssemos estar aqui e conseguimos, através dele, do teu poder, passar por todos os momentos nesta vida. Senhor, eu rogo a ti nesta hora, eu rogo a ti nesta hora, Senhor, pela vida de cada um. Eu rogo a ti, Pai, para que o Senhor nos conceda durante todo o dia livramentos, que a tua mão esteja sobre nós, que o Senhor nos guarde e nos proteja, que a tua presença não falte em nós, que o Senhor nos abençoe muitíssimo, nos livrando de angústias, de enfermidades e nos livrando de todo mal. Abençoa, Deus, a cada um presente aqui neste lugar. Tenha misericórdia de nós, porque precisamos. Porque a tua palavra diz que a causa de não sermos consumidos são as multidões das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder levar a tua palavra, de exaltar o teu nome e buscar a tua face. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estenda as tuas mãos. O amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a amada igreja de Cristo até a volta do nosso Senhor